Olhando para o gato vermelho, uma voz perguntou se esse brinquedo. rosto lembrava o desejo de alguém. Romântico e Pran estavam sentados em uma mesa em uma grande sala. E havia 2 brinquedos grandes nas prateleiras. Cabelo, felizmente, Azul. notou que o parque temático era muito divertido. E a menina perguntou se os brinquedos pareciam fofos para ele. Ele respondeu positivamente, enquanto havia canecas quentes de chá e biscoitos na mesa. A morena sugeriu voltar ao tópico principal. Eles deveriam ter notou. percebido o que estavam perdendo. Depois de se encontrar com estranhos, enquanto Romantica examinava seu cabelo. Pran virou-se para o amigo e perguntou-lhe novamente. Desejo inclinou-se para a frente e apontou para o jovem, dizendo que ele não tinha experiência, o que tornou difícil para ele localizar a posição do inimigo. Ele acrescentou que se a garota não o tivesse ajudado, o homem de cabelos azuis encolheu tristemente. Lembrando o momento da batalha, quando a morena disse que ele teria tido problemas, Pran disse que o homem mascarado disse a ele a mesma coisa. Que ele não estava no controle da situação. A mulher de cabelos castanhos em frente sorriu contente, enquanto o espadachim ouvia as palavras. Que se ele entende suas fraquezas, então ele sempre pode trabalhar neles. A garota de repente pulou no lugar. Quando o desejo disse o nome errado, ela caiu de repente e a morena pediu para ela não desanimar, já que ela tinha feito tudo o que podia. Romantica sorriu amplamente e cerrou as mãos em punhos, exclamando que ele não tinha ideia de quanto esforço ela colocou nos ataques. O cara apertou os dedos e começou a dizer que isso não era elogio. E ele simplesmente disse que, para o nível dela, ela fez todo o possível. Ele acrescentou que agora que ela tem o título de primeira categoria, ela precisa ficar mais forte. Carrinho acenou com os braços com um sorriso, enquanto a garota fazia beicinho e começava a murmurar. Que foi muito mais fácil falar do que fazer. Desejo começou a resumir dizendo que, quando ele apontou suas fraquezas, ele queria fazer uma pergunta. O cara e a garota ficaram muito tensos quando seu amigo enterrou o rosto nas mãos. Após o qual, o silêncio caiu na sala. Os lábios da morena esticados em um sorriso satisfeito. Vendo isso, a mulher de cabelos castanhos pulou de seu assento. Exclamou com uma cara insatisfeita. Que ele tinha acabado de sorrir. Desejo disse que se houver fraquezas, então ele precisa se livrar deles. Carrinho olhou para a garota, intrigado, quando ela percebeu a atmosfera tensa. E começaram a sair dizendo que precisavam correr. O cara começou a dizer que o homem de cabelos azuis olhou com medo para seu amigo, em torno de quem havia uma aura negativa. E Romântica repetiu em voz alta que ela não podia ouvi-lo. Desejo disse que, a fim de se livrar deles, ele sorriu maldosamente com um rosto sombrio, perguntando em voz baixa se eles pensam que precisam praticar para isso. Romântica olhou com medo. E o rosto de Pran mostrou surpresa. A morena olhou para eles com seus olhos negros, perguntando se eles concordavam com isso. A garota de cabelos castanhos caiu no chão, ao lado de cabelos azuis, e se preparou com as mãos, gritando que eles ouviram tudo o que ele queria dizer a eles. O espadachim disse que era verdade, que eles precisavam treinar. Olhando para o chá derramado na mesa, Desejo exclamou alegremente que então, a partir Eles vão de hoje, começar o treinamento infernal. Enquanto os espadachins concordavam silenciosamente, a garota gritou que eles poderiam fazer o que quisessem. O sol laranja começou a afundar abaixo do horizonte. Gotas de suor pingavam no chão, da garota fazendo pochupes, rangendo os dentes com força. Romantica levantou-se novamente. Como Desejo e Carrinho ficou atrás dela. Um céu azul brilhante cobriu a academia. Um homem idoso estava ensinando uma lição para seus alunos, em uma sala de aula escura,
3 amigos estavam sentados em uma palestra, e apenas uma morena ficou intrigada com a lição. O sol poente desceu sobre a academia novamente. Alguns alunos apontaram rindo para os caras, que estavam correndo em algum lugar, em um dos quartos, no último andar. Um estrondo alto foi ouvido quando um livro voou sobre a mesa, com as palavras que era hora de parar, enquanto Blue Harry estava deitado exausto em uma longa mesa. Romantica se aproximou do local de trabalho de Desire e começou a gritar, indignado, perguntando se eles poderiam ficar sem o treinamento noturno por até um dia. Ela exclamou que isso era simplesmente desumano. Ela começou a apontar para o carrinho exausto, deitado na mesa, dizendo que ele estava literalmente derretendo e logo morreria. O jovem respondeu que estava apenas descansando. Agora, a mulher de cabelos castanhos, com olhos arregalados e um rosto zangado, virou-se para a morena gritando que, em qualquer caso, o treinamento noturno deve acabar. Mas ela recebeu uma resposta negativa, ainda com raiva e carrancudo. Romantica respondeu indignado quando abordado. Desejo jogou as mãos na mesa com um leve sorriso e perguntou quais características da magia do vento. A menina respondeu que ela era muito rápida e poderia ser atacado de longe. O cara imaginou um arqueiro na cabeça e disse que é por isso magos do vento são mais adequados para o papel de um atirador do que outros, mas o segundo círculo tem limitações. O sorriso desapareceu de seu rosto quando a morena se lembrou de Kraken e disse que desta vez seus ataques não causaram qualquer dano ao mago de nível 4. Romantica cruzou os braços sobre o peito e disse que era verdade, mas ela não pôde imediatamente tornar-se um mágico do terceiro círculo, porque se você não fosse um gênio, levaria muito tempo. Ela abriu a boca surpresa quando sua amiga disse que isso não era tão... Olhando para ela com um sorriso, Desejo disse que ela precisa se tornar um mágico do terceiro círculo, o rosto de Romantica distorcido com mal entendido. Quando a morena se levantou de sua cadeira, ela gritou questionadoramente, e ele disse que, embora fosse difícil, ele diria a ela como conseguia, levantando as sobrancelhas. O cara sorriu e pediu para confiar nele. Ele caminhou até o carrinho, deitado na mesa, e acariciou sua cabeça, dizendo que ele poderia sentar aqui por enquanto. O céu noturno escurecendo podia ser visto da arena. Desejo começou a dizer que o objetivo da garota de cabelos castanhos é tornar-se um mágico do terceiro círculo. Ele ficou em frente a ela, segurando uma bolsa azul na mão, e disse que ela também deve aumentar o poder dos ataques mágicos. Ela foi capaz de romper a defesa do quarto círculo. A menina franziu a testa e começou a dizer que o terceiro círculo não é tão fácil de alcançar. E você precisa saber muitas nuances de feitiços. E a morena arqueou uma sobrancelha e a interrompeu com as palavras que esta é a maneira tradicional. Ele se ajoelhou e começou a vasculhar suas costas, observando que, do jeito que ele queria era muito mostrar, diferente. O cara puxou uma lata vazia e disse que tinha certeza que ela gostaria. Suor começou a escorrer pelo rosto confuso de Romantica. Como sua amiga, uma vez tirou uma grande bola, ela disse. Ela não achou que gostaria desse tipo de treinamento. E notou que ela tinha déjà vu. Continuando a segurar a jarra, Desejo disse com um sorriso no rosto que ele mostraria como obter 3 círculos em nenhum momento. A mulher de cabelos castanhos suspirou e acenou com a mão, perguntando como ele sabia sobre esse método. Se ele mesmo fosse um mágico do primeiro círculo, ela disse que se ele quisesse fazê-la mover aquela coisa de novo, ela faria isso. O cara apertou os dedos em volta da lata e disse que desta vez ela deveria absorver. Ele olhou para a palma da mão dizendo que ela precisava fazer isso. O objeto em sua mão começou a se contrair levemente. Então denso começou a se formar
na Ela lata. de repente começou a torcer, e depois se curvou ao meio. A menina congelou com os olhos arregalados e a boca aberta. Alguns momentos depois, uma bola de lata lisa estava na palma da mão de Ele Desire. começou a girar em seu dedo, com uma cara satisfeita dizendo que esta foi uma versão melhorada desse treinamento. Com a bola, e a diferença era que, em vez de movê-lo, você teve que controlar cuidadosamente a pressão do ar. Romantica congelou com o rosto chocado, ouvindo as palavras. Que o ar deve ser colocado em lados diferentes, para comprimir o objeto. Ela tentou entender suas palavras, mas o estalar dos dedos. Desejo jogou uma bola de lata no ar. A garota pergunta do que ele está falando. Enquanto isso, no escritório, Carrinho de bebê estava sentado no sofá, inclinando a parte superior do corpo na mesa e murmurando como ele estava cansado. Romântico, um grimiste em perplexidade. Pensando em como isso é possível, ela olhou para o cara sorridente que estava girando uma bola no dedo. Ela pensou que ele não era um mago do vento. E não um mago do círculo mais alto. A menina olhou para a bola de lata, perguntando como ele foi capaz de criar uma esfera perfeita, usando pressão de ar, acenando com a mão. A morena jogou o objeto e disse que agora era a vez dele. A mulher de cabelos castanhos, com um rosto assustado, estendeu as mãos pegando uma lata. Ela segurou na palma da mão. Como Desirerra disse que ela poderia começar, Romantica olhou para a bolsa aberta, que continha muitas latas. E o cara disse que ela teve tentativas suficientes. Fechando os olhos, ela suspirou alto, pensando que essa morena era louca. Ela pensou que, ao mesmo tempo, franzindo as sobrancelhas, a menina abriu os olhos, mentalmente observando que ela sabia que poderia confiar nele. Ela olhou para o Bluekin em suas mãos. Raciocínio de que ela deveria usar a pressão de ar, olhando atentamente para ela com seus olhos vermelhos. Ela repetiu a última palavra. Um fluxo de energia começou a girar em torno de Romantica. Com as mãos cruzadas no cinto, Desejo observou as ações de seu amigo com um sorriso. A lata começou a ceder na pressão. A jarra lentamente começou a enrugar e torcer. Vendo isso, a garota de cabelos castanhos, com surpresa no rosto, começou a gritar que ela estava conseguindo. A morena acenou com as mãos nervosamente. Quando a garota pediu, em voz alta, para ele olhar, ele pediu a ela para não perder a concentração. Caso contrário, Romantica olhou para ele com os olhos vazios, com um sorriso estúpido, e a lata tremeu levemente. Depois de alguns momentos, borrou e se transformou em um disco. Quando ela pegou com 2 dedos, muitas perguntas apareceram em sua cabeça, e a morena começou a rir alto. Quando ele agarrou o disco da mão dela, ele disse que perguntaria apenas no caso de... com um largo sorriso no rosto. Desejo perguntou a seu amigo se ela soubesse como um círculo difere de uma bola, olhando para ele com um rosto sem emoção. A menina começou a ficar tensa, então cerrou a mão em punho. Um grito alto foi ouvido em toda a arena, que ela sabia tudo perfeitamente bem. No dia seguinte, ao meio-dia, a arena externa, quando a espada de madeira foi tirada do estande, uma voz masculina disse treinamento que prático começou a partir daquele dia. Cursinho, com uma cara de surpresa, colocou a palma da mão na prateleira com espadas e perguntou novamente. Desejo respondeu que sparring era sua única maneira de ganhar experiência. O homem de cabelos azuis correu atrás de seu camarada, que subiu no palco de treinamento. Ele perguntou se ele lutaria com alguém de seu nível. A morena respondeu que ele não era forte o suficiente. O jovem olhou para ele com olhos surpresos. Quando o cara e disse que precisava de um oponente muito melhor e mais experiente. Os dois viraram a cabeça. Quando ouviram uma breve saudação do lado,
com um sorriso no rosto. Desejo disse que era seu oponente que tinha vindo. Olhando para seu cabelo verde amarrado em um rabo de cavalo curto, ele disse a Prom que iria apresentá-lo. E começou a dizer que ele era um mágico do terceiro círculo e um espadachim, classe espadachim. Um homem alto em um terno verde e branco se aproximou deles, sua mão no punho de sua espada. O cara disse que era o Senhor Carria. Quando o homem levantou os olhos verdes, a morena notou que ele era o capitão da guarda para a torre do L. Branch do Magic. Quando o menino de cabelos azuis de repente se escondeu atrás de seu amigo, Sr. Carrier bagunçou o cabelo e disse que ele não deveria ter dito tanto. Por quê? Se o consultor técnico da torre o elogiasse assim, ele iria. A morena notou que tudo isso era verdade. E Pram murmurou que estava com medo. O homem fechou os olhos e exalou ruidosamente, dizendo que o calor concordou com o Sparring desde que ele forneceu grande apoio durante o ataque a L. Branch, que é muito grato. Ele olhou para o menino assustado atrás do conselheiro e começou a dizer que seu oponente, cabelo azul, olhou com uma cara de surpresa quando o chamavam de garota frágil e disseram que estavam começando a perder o interesse. Ele franziu as sobrancelhas bruscamente. Sr. Carrier esfregou o queixo com as mãos. Como Pram perguntou, indignado, se ele se atreve a julgar seus oponentes por sua aparência, ele saiu por trás do Desejo e disse, em uma voz confiante, que ele não deveria se atrever a subestimá-lo. O homem de cabelo verde abriu a boca surpreso e exclamou que ele acabou por ser um cara. Ele começou a dizer que seus braços e pernas eram tão finos que ele nem reconheceu, no começo, que este era um homem. O jovem de cabelos azuis estava tremendo de raiva e cerrando os dentes com força. A morena olhou para ele com um sorriso intrigado, quando seu amigo de repente se virou e começou a gritar, perguntando se era possível começar a sparring já. O olhar de Pram escureceu e uma veia saltou em sua bochecha. Ele afirmou que queria começar imediatamente. Sr. Carrier levantou as mãos, com um sorriso no rosto, murmurando que ele era um cara assustador. Desejo disse que estava feliz que seu camarada tivesse motivação. Mas antes de começar, ambos os espadachins olharam para o cara de surpresa, quando ele pegou algo e pediu para colocá-lo. O homem de cabelos azuis com a boca ligeiramente aberta olhou para a ombreira dourada com a pedra vermelha. O cara disse que era um crachá de ombro, encantado com magia de advertência. Ele disse que quando a espada de madeira toca o corpo, faz um sinal. O homem olhou para o mesmo distintivo em seu ombro. Como o Desejo continuou a dizer que o primeiro a tocar seu oponente ganharia. Então, o sparring acabaria. Ele assistiu com um sorriso nervoso. Quando seu amigo começou a surtar, quando o senhor se aproximou dele, Carria tinha um sorriso no rosto e riu, dizendo que era de alguma forma injusto com o menino. Pram gritou que eles vão ver isso de novo. A morena pensou que, pela maneira como o homem habilmente provoca seu oponente, ficou imediatamente claro que ele era um veterano. O homem de cabelos azuis com uma espada de madeira ficou em uma postura enquanto seu camarada foi até seu oponente para entregar a arma. O cara com um sorriso no rosto. Coloque as palmas das mãos nas laterais, ouvindo a briga entre os dois espadachins. Ele perguntou se eles estavam prontos. O homem de cabelos verdes sorriu suavemente. Carrinho de bebê estufou suas bochechas, segurando sua espada no rede. Desejo acenou com as mãos e anunciou o início da batalha. O jovem, empurrado do chão com o pé, e pulou balançando em seu oponente. Mr. Carrion estreitou os olhos. Ele acenou com a mão aparando o ataque, fazendo com que lascas voem da espada de madeira de Blue Hair. O jovem caiu no chão. Quando o homem bateu, ele pulou
e correu. Atrás dele, o espadachim virou a cabeça, rastreando a trajetória do jovem. Então Pran pousou novamente e correu para o lado. Correndo atrás do inimigo, ele se virou para enfrentá-lo. O de cabelos azuis empurrou os pés do chão. Movendo-se em grande velocidade, ele começou a desferir muitos golpes em seu oponente. Mas ele desviou cada um deles, olhando sob as pálpebras semiabertas. Mr. Carrion notou que é muito bom. Quando o jovem correu em sua direção, ele colocou seu escudo para frente, observando seus movimentos rápidos e cuidadosos. Ele disparou para o lado quando o menino tentou atacar novamente. Então, disse que seu estilo merecia ser chamado de espada rápida, mais uma vez esquivando-se do ataque do inimigo. Sr. Carriels disse que acreditava nos rumores, que ele desempenhou um papel fundamental no ataque, foram verdadeiros. Olhando para o carrinho correndo em sua direção, ele começou a perguntar se ele parecia um pouco animado demais. Empurrando o chão, Cabelo Azul pulou, balançando em seu oponente com um rugido alto. O homem fechou um olho e começou a dizer que, porque ele estava muito animado, ele de repente colocou sua espada bem na frente do agressivo rosto do jovem e disse que estava completamente aberto. Os olhos do menino se arregalaram em choque. Ele rapidamente pulou para o lado, esquivando-se do ataque quando ele pousou e freou com os pés. Mr. Carria virou a cabeça para trás, observando que seus reflexos eram impressionantes. O homem de cabelo verde se afastou, dizendo que ele tinha muito pouca experiência. Sentado em suas ancas, o homem de cabelos azuis olhou com um olhar intrigado e perguntou do que estávamos falando. Virando, Mr. Carey olhou para ele e começou a dizer que, na batalha com o espadachim mágico, quando ele conectou o polegar e o dedo médio, energia azul brilhou embaixo deles. Ele disse: o jovem não deveria ter aumentado a distância. Quando o carrinho de bebê se levantou e pulou para o lado, ele acrescentou que sua reação foi muito rápida. O homem colocou a mão para frente, dirigindo um feixe de energia para ele, dizendo que isso é tudo que ele tem. O homem de cabelos azuis correu, tentando se esconder do feitiço de explosão de gelo. Um momento depois, um flash brilhante apareceu. Graham parou de se encontrar dentro de uma névoa espessa. Ele começou a olhar em volta, exclamando que ele não podia ver nada. Sr. Carrier sorriu contente, dizendo que quando o campo de visão é limitado, mais ações devem ser planejadas, e se você apenas ficar rangendo os dentes, o jovem virou bruscamente, percebendo que o inimigo estava atrás dele. Um segundo depois, a ponta da espada de madeira estava em seu queixo. O homem disse que isso aconteceria. Ele ficou na névoa espessa, impedindo seu oponente, dizendo: ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. O funcionário estava trabalhando ativamente na cantina privada da classe Alfa. Faltam apenas 7 dias até o primeiro Mundial de Chato. A água na fonte borbulhou perto. Havia uma mesa onde os heróis estavam sentados. A menina se inclinou um pouco devagar, dizendo que ela estava cansada. Ela acenou com as mãos em desagrado, repetindo sobre o treinamento muitas vezes. A morena sorriu sinceramente, fechando os olhos, dizendo que ele dá tempo suficiente para descansar. 10 minutos para cada hora. Romantique indignado respondeu que isso era muito pouco, porque ela queria ir às compras e comprar todos os tipos de bolos, argumentando que eles precisavam de mais pausas. O jovem fechou os olhos, pensando que ele entendia suas palavras. A menina perguntou ao menino se ele também estava cansado, enquanto o personagem principal, que eles tiveram um treinamento muito intenso, mas não havia muito tempo antes da sombra. Mundos apareceram. Ele imaginou o que aconteceria se o grupo não se tornasse mais forte que Adele. Desejo imaginou uma multidão de lanças atrás dele, sabendo que, caso contrário, ele não alcançaria seu objetivo no mundo das sombras que apareceria este ano.
Ele respondeu, culpadamente, que uma vez que eles se livraram de suas fraquezas, ele lhes daria tempo suficiente para descansar. Refletindo sobre o que ele não poderia dizer a eles, Cabelo sobre seu Azul estava objetivo, ficando com sono, e a garota perguntou se ele faria uma promessa. Ele desejou, sorriu, cruzou os braços sobre o peito, dizendo que prometeu. A garota com rabos de cavalo, duvidosamente, respondeu que ela aceitaria sua palavra. Todos os três voltaram quando ouviram alguém gritar. E apenas caminhou segurando uma bandeja de cabelos grisalhos na mão. Enquanto os fãs gritavam o nome dela depois dela, ela caminhou perto de uma multidão de garotas. Um deles pediu para sentar ao lado deles. Tendo passado, todos ficaram muito surpresos, cuidando de seu carrinho de bebê. E a garota olhou para trás enquanto ele pensava. Quão popular o objeto de atenção era. A morena estava distraída, tirando algo de sua jaqueta. A morena, com um sorriso, tirou um tablet onde escreveu Jod Sharian. A bandeja do almoço estava na mesa. A loira sentou-se à mesa, dobrando as mãos sobre ele. Todos os presentes se levantaram abruptamente, surpreso com um tal gesto, mas a loira permaneceu calma. A morena ligou para a garota, mas ela olhou diretamente chamando de estranho. Que ninguém estava sentado ao lado de seu grupo. Na verdade, as mesas ao redor deles estavam vazias. O cara respondeu que isso era natural, porque eles eram plebeus. Romantica atacou a garota com uma pergunta. Por que ela se sentou com eles? Recebendo uma pergunta lógica. Se isso foi proibido por alguém? Todos ao redor estavam sussurrando. A garota com rabos de cavalo estava irritavelmente indignada. Como ela poderia sentar ao lado da morena? Acidentalmente, errou, lidando com o fato de que todos estavam olhando para eles, argumentando que ela não podia comer em paz. Sob tanta tensão, o jovem olhou para o loiro, que exalou e pediu desculpas, perguntando o que ela poderia fazer por eles. Romantica respondeu insatisfeito que ela poderia simplesmente passar para outra mesa. Uma morena interveio na conversa, gritando o nome da garota indignada. Ela gritou e perguntou à morena, apontando para o culpado, se ele tivesse esquecido o que o grupo dela tinha feito. Eles tiveram que, literalmente, obter apoio da torre mágica. Desejo suspirou pesadamente, inclinando-se para trás. A menina se levantou e disse que ficará em outro lugar. O cara pulou, percebendo como ela estava prestes a sair. Seu olhar estava fixado em Romantica. Ela também olhou para a loira com desagrado. Voltando-se para o jovem Auguste, perguntou se eles poderiam se encontrar em seu quarto após a refeição. O cara ficou surpreso com as palavras dela. Quando ela disse que queria conversar em particular, sem a presença de quem não gosta dela. O sol brilhante iluminou o edifício, que era um dormitório. A loira se aproximou da porta de carvalho. Batendo ídeas, olhou para o dono da sala, que abriu a porta para ela e modestamente a convidou para sua humilde morada. Ele sentiu falta do convidado, que se desculpou por sua intrusão. Um vento fresco entrou na sala da janela aberta. A garota olhou para ele, dizendo que seu quarto não era tão chato. A morena se aproximou da mesa, começando a derramar chá, convidando a loira a provar a bebida. Ele colocou uma xícara de chá quente, dizendo que era ameixa. Eles se sentaram à mesa. A loira ficou surpresa com o aroma agradável do chá. O cara perguntou se era verdade. O jovem se lembrou do conversa na sala de jantar e perguntou por que ela então disse algo ambíguo. Tendo recebido a resposta que ela não pretendia tal significado, a loira bebeu chá fechando os olhos. O personagem principal contou como era difícil para ele persuadir Romantica para não entrar, pelo qual ele recebeu um pedido de desculpas. Ela colocou o copo no pires, dizendo que ela queria perguntar algo a ele.
esclarecendo se ele poderia responder à pergunta dela. O cara, satisfeito, levantou a caneca para si mesmo, respondendo positivamente apenas se ele soubesse a resposta. Ela perguntou indiferentemente como ele conseguiu aplicar mancha para um objeto tridimensional. O cara ficou surpreso ao se afastar da mesa. O jovem se levantou. Quando a loira pediu para ele ensinar isso a ela, recebendo uma resposta positiva, o cara caminhou até a mesa. Ele pegou uma folha de papel da mesa. Ele lançou um feitiço olhando para a folha que brilhava. Ele então mostrou este pedaço de papel para a garota. Dizendo isso como ela podia ver, ele aplicou mancha naquele pedaço de papel. A morena colocou a folha de papel na mesa. Preparando-se para fazer algo, ele se moveu ligeiramente e deslizou por toda a mesa. O papel voou e o jovem explicou que este era o mais comum uso do feitiço de borrar. Então o lençol caiu no chão sob o olhar atento da menina. A morena acrescentou que este feitiço cria uma tela com atrito zero, que cobre toda a superfície plana de um objeto. Por isso, é usado principalmente no chão. O personagem principal pegou o lençol na mão. Pegando, ele continuou a explicar o que faria com o lençol, em que ele usou um feitiço. Ele rasgou ao meio na frente da loira. Em seguida, o jovem esmagou em muitos pedaços pequenos. Ele pegou o papel restante na mão. O cara mergulhou o dedo no chá. Em seguida, o jovem tocou o papel picado, que de repente se tornou um copo. Com um sorriso, a morena respondeu à garota que tudo estava pronto. Desejo se aproximou do copo, declarando que esta era sua resposta. Com um leve toque, o copo de repente deslizou por toda a mesa. Logo ela se viu com um loiro. Quem disse que ela entendeu? Ela se virou para o cara, imaginando um torso humano dividido em uma malha, perguntando se ele dividiu o objeto em polígonos e trabalhou com cada um separadamente, ao qual ele recebeu uma resposta positiva. O copo recuou. O jovem disse que um hexágono foi a forma mais conveniente para um campo de treinamento. Mas ele teve que avisar sobre algo, sem deixá-lo terminar. A menina se levantou a agoste. Afastou-se um pouco da mesa. O calcanhar dela bateu no chão. A menina usou um feitiço de lubrificação no chão. O jovem ficou surpreso com a forma. Tudo acabou. Mas a menina percebeu que lidar com todos os polígonos separadamente foi muito mais difícil do que ela pensava. Em comparação com cálculos convencionais, exigiu mais esforço. Ela olhou para a mão, que ela cerrou em punho, notando uma sensação bastante interessante. A menina preparada para dar um passo, levantando o pé do chão. No entanto, ela escorregou e o calcanhar caiu da superfície. O jovem correu em sua direção, gritando para ela ter cuidado. Os olhos do loiro se arregalaram. O chá na caneca caseira derramou um pouco. O cara fechou os olhos sem ousar abri-los. Agnes olhou para ele assim que a morena abriu os olhos. Ele se viu pressionado contra a parede pela loira, que tinha as mãos em ambos os lados do cara. O jovem ficou muito surpreso quando ela sugeriu que precisaria de treinamento para se acostumar com tais sensações. E então ela se desculpou. O personagem principal estava muito preocupado, olhando para seu interlocutor, incapaz de dizer nada. Ela riu do pedido do cara para se afastar um pouco. Ele olhou para a loira quando ela disse o nome dele. Auguste colocou a mão mais alta, deixando o cara ainda mais nervoso. A menina olhou para seu interlocutor, pedindo a ele para aceitá-la no grupo. O jovem abriu a boca surpreso. Gritando alto, a noite tinha caído. E o céu escuro pairava sobre o campo de treinamento.
Foi o 7º dia de treinamento de Romantica. O cara olhou para ela com um sorriso. A menina estava segurando uma jarra brilhante na mão. Concentrando-se, ela olhou claramente para ele, carrancudo. No momento seguinte, a lata amassou. O jovem olhou contente para a garota, com rabos de cavalo, que com os olhos fechados estava praticando suas habilidades. Os restos da aura mágica voaram para o céu. Romantica fechou os olhos. Logo eles os abriram levemente. Prestando atenção ao resultado, a garota gritou em frente à morena. Em sua mão estava uma bola que ela fez de uma jarra. Ela felizmente disse ao cara para pagar atenção ao resultado de seus esforços. Ela pulou de alegria enquanto seu oponente batia palmas. Ela olhou com alegria para seu interlocutor. Perguntou Morena. se eles iriam para a próxima fase. Manhã chegou a garota e o cara estavam andando. Ao longo dos corredores ensolarados, ela perguntou se havia mais estágios. Um jovem com uma bolsa azul no ombro afirmou que ela completou todo o treinamento necessário para formar o terceiro círculo. E Ela terá que se tornar agora uma mágica do terceiro círculo. Ela mesma, Romantica, olhou para o cara com ceticismo, perguntando se isso era possível imediatamente, ao qual ele recebeu uma resposta positiva. Eles caminharam com confiança um ao lado do outro. O jovem disse que nesta fase, ele poderia usar seu mana para formar um círculo para ela. Claro, com o consentimento dela. A menina perguntou por que era se ela concordasse. Em qualquer caso, o cara parou e se virou, dizendo que para fazer isso ele precisaria entrar em contato direto com o círculo e toque em um lugar. A menina tocou o queixo com o dedo, repetindo as palavras sobre o contato direto com o círculo. A menina olhou para a palma da mão, mas o jovem continuou que o círculo estava ao lado do coração. Romantica ficou muito envergonhada, abaixando a cabeça, colocando a mão no peito. Ela gritou para toda a academia que ele era um canalha. A morena colocou a mão na orelha, claramente não apreciando tal choro. A menina estava tremendo de raiva. Ela estava claramente se preparando para dizer algo ruim. O personagem principal a interrompeu, lembrando-a que para isso ele precisava do consentimento dela. O interlocutor ficou vermelho de raiva, com raiva, chamando de sem vergonha. A garota perguntou ao cara animado se ele pensasse que o consentimento por si só seria suficiente, ao qual ela recebeu a resposta que de outra forma ele não seria capaz de ajudá-la. Romantica juntou as mãos, chamando seu oponente de pervertido. O cara se afastou da garota zangada, pedindo desculpas pelo fato de que, só assim, o terceiro círculo pode ser formado, dizendo sarcasticamente que pode ser difícil mostrar a alguém suas costas. A menina cerrou os dentes de raiva. No momento seguinte, ela se acalmou, esclarecendo se ele estava realmente falando sobre suas costas. Ela cuidou do cara que partiu novamente, perguntando se ele realmente precisava de suas costas. O jovem se virou, confirmando suas palavras. Romantica cruzou as mãos atrás das costas, tendo dito que nesta situação, ela acha que definitivamente não deveria haver problemas. Ela estava toda vermelha. O jovem olhou para ela, percebendo seu constrangimento. A morena, zombando, perguntou à garota com rabos de cavalo, andando na frente, o que ela estava pensando desde o início, ao qual ele foi novamente chamado de pervertido. Ele olhou para ela com um sorriso, que continuou indignado. O grito foi ouvido novamente em toda a academia quando a morena disse ela ainda o entendeu mal. Desejo tocou as cortinas com a mão. Ele cobriu as janelas com um pano azul. E havia uma garota atrás dele. O cara se virou para descobrir se ela estava pronta, ao qual ele foi instruído a se virar. Ela olhou para ele
que acabou não olhando para ela. Ele ficou de costas para a garota pálida, incitando a se apressar, pois ele ainda precisava verificar o menino. A voz de uma garota foi ouvida na sala, chamando o cara. Romantica sentou-se em uma cadeira sem tampa, enquanto o cara ficou de costas para ela. Ela sinceramente perguntou se ele achava que ela poderia fazer isso. O jovem se virou um pouco para a garota. Sentindo-se triste, ela agarrou suas roupas para si mesma. Ela se perguntou se ela poderia tornar-se um mágico do terceiro círculo tão rapidamente, acrescentando que ela confiava nele. Mas ainda assim, ela tinha medo de algo. Seus olhos se arregalaram quando ele disse que acreditava nela. A menina olhou para a morena, que alegou que ela definitivamente teria sucesso. Ela sorriu timidamente, corando um pouco. Eles também estavam na sala. O cara tocou cuidadosamente nas costas dela, dizendo que ele estava começando. O jovem ficou atrás da garota, pedindo-lhe para fechar os olhos e se concentrar. A morena pressionou a mão nas costas dela, pedindo a ela para respirar fundo. A menina fechou os olhos. Um pouco de mana apareceu ao seu redor. O cara pediu para ela tentar circular o mana dentro de seu corpo para imaginar que ela estava lentamente empurrando para fora de si mesma. Logo havia muito mana em torno da garota. Ela ainda estava segurando suas roupas para si mesma. O jovem tocou suas costas. Mana derramou de todos os lados. Romantica gritou que ela não podia mais fazer isso, e que ela agora se dissiparia. O jovem respondeu que iria segurá-la, instando-a a não ter medo e a